Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iniciamos uma série de vídeos sobre os sacramentos da Igreja e hoje nós iremos iniciar pelo sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, como era conhecido, ou o sacramento da confissão. E eu quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhar, se possível, comente, deixe sua dúvida que nós estaremos respondendo nos comentários as dúvidas de cada um. Hoje iniciamos com sobre este sacramento tão precioso e nós vamos entender um pouco o contexto de maneira bem simples, o que é e o que não é sacramento da confissão ou da reconciliação. Vamos juntos fazer essa viagem pelos sacramentos da Igreja e eu convido você a estarmos juntos por alguns minutos, estudando, vendo, aprofundando aquilo que é o sacramento da reconciliação. Mas o que é o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, como nós bem o conhecemos? Veja, o sacramento da reconciliação ou penitência, conhecido popularmente por confissão, tem suas raízes em Jesus, embora que muitos desejam negá-lo. O ritual da penitência, ela explica essa questão de maneira bem simples e resumindo brevemente. Diz o seguinte: o sacramento da reconciliação foi criado pelo próprio Jesus. Ele confiou à Igreja, nascida dele e do Espírito Santo, o encargo de perdoar ou não os pecados da humanidade, seguindo o que ele disse a Pedro, o chefe dos apóstolos: o que você ligar na terra será ligado nos céus. Você pode conferir em São Mateus, no capítulo 16, 19 e 18. Também outro texto que nos ajuda a iluminar esta afirmação está em João, no capítulo 20, versículo de 19 a 23. Vejam, tudo parte de Jesus, o poder de ligar e desligar dado a Pedro e em sequência aos seus sucessores, até os bispos e até chegar a todos os padres. Mas nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade para se confessar. Outros inventam, claro, uma série de desculpas, outros ainda não fazem uma boa confissão, omitem certas coisas, o que torna a confissão inválida e piora a sua condição espiritual. E os motivos são muitos. Falta de tempo e de padres são as desculpas que muitas vezes nós arrumamos, o medo, a falta de fé e principalmente a falta de conversão, que também é algo muito natural, algo muito presente na vida dos fiéis. Falta de tempo e de padres. A gente sabemos muito bem que, embora falta de tempo tenha um gostinho de desculpa amarela, nem sempre a gente tem tempo de se confessar. Às vezes porque mora longe da igreja, às vezes porque o horário de trabalho não coincide com o horário de confissão na minha igreja. Outros lugares por terem padres insuficientes para determinada missão. No entanto, nada é desculpa. A gente sabe que com esforço e com uma certa organização, a gente pode muito bem participar deste sacramento. Outras pessoas, por medo. Algumas pessoas foram educadas na base do Deus castiga. Claro, você vai ter que contar tudo para o padre, né? Todos os seus pecados, não omitir nada. É claro também que uma educação assim não é muito convidativa, poderíamos dizer, a uma confissão. A educação do medo
você vai criando resistências ao sacramento e principalmente resistência a procurar o sacerdote para se confessar. Alguns têm medo do padre porque é severo. Infelizmente tem padres que têm uma cara brava, se comportam como juízes. A gente sabe muito bem que existe todas as realidades. Outros têm medo do confessionário, outros têm medo de se confessar porque conhece o padre e acha que o padre vai contar os seus pecados e até dizem com que cara eu vou ficar quando encontrar o padre na rua ou em algum lugar, ele vai lembrar dos meus pecados. Mas o padre ele tem obrigação de guardar segredo e de esquecer todos os pecados que ele escuta na confissão. Também tem a falta de fé. É importante a gente perceber que sem a falta de fé, você não sai perdoado da confissão. Lembre-se quantas vezes Jesus disse aos doentes e aos pecadores: a sua fé te salvou. Sem fé, não adianta ir à confissão, porque não terá perdão. É preciso, a fé é um pressuposto para você ter o arrependimento e se confessar bem e direito, né? Sem fé não existe perdão, não existe sacramento. Também tem a falta de conversão. Tem muita gente que diz assim: eu não vou me confessar porque faço sempre os mesmos pecados. Ainda bem que não são outros, né? Mas são os mesmos pecados, os pecados de sempre. Mas é necessário um esforço para vencer o mal. E a confissão não é bem feita se a gente não tem o firme propósito de melhorar na nossa vida e não mudar um pouco de vida e de atitude. A falta de conversão, a palavra confessar significa anunciar, proclamar, professar. Anunciar o quê? Anunciar que Deus é amor e anunciar que o amor é mais forte do que o mal que se cometeu. Aquele que se confessa está fazendo uma confissão de fé no perdão de Deus. Portanto, se não é confessar, não é tanto aborrecer-se com o mal praticado, mas sentir a alegria de receber de novo o abraço do Pai que perdoa e que salva. Mas o que não é confissão? Boa parte das pessoas que vão se confessar confundem confissão com outras coisas. Por exemplo, pessoas que vão pedir ao padre um conselho para uma situação difícil que se encontram. Outros que vão desabafar com o padre. Outros ainda vão se confessar, dizem tudo o que fazem de bom. Confissão não é isso. Outros ainda vão confessar o pecado dos outros. Padre, meu marido bebe, é violento. Então, confessar é dizer a Deus os seus pecados, aquilo que você fez e não o que o outro fez. É confessar as próprias fraquezas e pedir perdão. Há outros que generalizam demais. Não matei, não roubei, de resto eu fiz tudo. E esse tudo é muita coisa. Esse tipo de afirmação mostra que a pessoa não se preparou e nem se arrependeu dos seus pecados. O pior, não está disposta a mudar de vida. Mas também tem o pecado social. Aquele pecado que eu cometo e que afeta a minha comunidade, afeta a sociedade, afeta, aonde eu estou. Por exemplo, quando uma pessoa machuca o dedo, ou sofre do estômago, ou tem dor de dente, não é todo o corpo que sofre. Por acaso você tem coragem de cantar de alegria quando está com dor de dente só porque a garganta não dói? E as consequências estão diante de todos: injustiça, analfabetismo, prostituição, aborto, exploração do outro, salários injustos, violência, agressão ao meio ambiente e tantas coisas mais, que muitas vezes nós somos causadores ou nós pecamos por omissão diante dessas coisas. Mas quando é que eu devo me confessar?
Sempre, o mandamento da igreja, ele diz assim: confessar-se ao menos uma vez o ano. Ora, não podemos levar ao pé da letra esse mandamento. É uma pista de orientação. Eu devo me confessar toda vez que eu sinto necessidade do perdão e da reconciliação com Deus e com os irmãos. No entanto, cuidado com os exageros. É importante perceber que há pessoas que, por qualquer pecado, querem se confessar. Ou não é necessário se confessar toda vez que vai comungar, mas sempre que tiver em pecado grave. O ato penitencial da missa, no início da missa, já é um ato de perdão. E se eu cometi pecados veniais, naquele momento ali, eu sou perdoado se eu pedir perdão de coração. Mas o que eu preciso para me confessar bem ou fazer uma boa confissão? A primeira coisa que exige de quem vai se confessar é que esteja arrependido dos pecados que cometeu. Segundo, o arrependimento, por sua vez, só é possível quando a gente examinou o nosso viver, o nosso pensar e o agora do dia a dia. Aí sim, depois, movidos por profundo arrependimento, nos aproximamos do Padre e fazemos a acusação dos nossos pecados. O Padre, por sua vez, como ministro da Igreja, dá absolvição, rezando a fórmula do perdão, acompanhada do gesto de traçar o sinal da cruz sobre o penitente. É importante o exame de consciência. Diante de Deus, a gente deve fazer esse exame de consciência, saber e ter consciência daquilo que ofendemos a Deus em primeiro lugar, mas também aquilo que nós ofendemos e prejudicamos o irmão, seja por atos ou por omissões diante das situações vividas. Depois, outro passo importante, o arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão. Não basta perceber que às vezes a gente foi fugitivo diante de Deus ou um acusador dos irmãos, mas é necessário arrependimento. Como diz o Salmo, oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações. É o arrependimento que nos motiva à confissão. Ele está ligado à conversão e precisa de uma mudança de vida. É preciso melhorar, é preciso ser santo, é preciso ser puro, mais justo. Sem arrependimento, não existe confissão válida, não existe verdadeira conversão. O passo seguinte, o nono, é a acusação dos pecados. É uma parte da reconciliação. Aquele que se confessa, ele precisa se aproximar do Padre, que representa Deus e a comunidade, e contar os pecados cometidos sem deixar nenhum de lado, porque omitindo um pecado por livre e espontânea vontade, ele prejudica todos os outros. Não há perdão. Em seguida, o padre não sabe quando alguém está mentindo, mas Deus conhece. E lembre, ninguém engana a Deus. E se alguém, sem querer, se esqueceu de algum pecado? Claro, quando alguém se confessa, terminando a confissão, a acusação, é bom que diga: pelo perdão desses pecados confessados e dos que eu ainda não me recordo, eu gostaria de pedir perdão. Em seguida, tem um passo importante, a absolvição. É o gesto sacramental da reconciliação. Esse gesto sacramental do sacramento é derramar a água, da confirmação é ungir, da reconciliação é traçar um sinal da cruz em quem está se confessando. Enquanto faz esse gesto, o padre pronuncia a fórmula: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é bom lembrar que não é mágico. Para que haja verdadeira absolvição, torna-se necessário o arrependimento acompanhado de uma verdadeira conversão. Aí depois vem a satisfação, que é o remédio contra o mal cometido. Não é só rezar umas orações apressadas, mas iniciar uma caminhada nova. Caminhada de gente convertida e renovada pelo perdão. Quem faz o mal ao outro deve reparar o mal feito.
A satisfação é consertar com amor o mal e os prejuízos que causamos na vida dos irmãos. A verdadeira conversão se completa pela satisfação das culpas, pela mudança de vida e pela reparação dos danos causados. Assim, o penitente, esquecendo o que passou, integra-se de novo no mistério da salvação e lança-se para a frente. Quero terminar com as palavras do Papa Francisco. Perguntaram a ele que conselhos ele daria a um penitente para fazer uma boa confissão. E ele responde: que pense na verdade de sua vida diante de Deus. O que sente, o que pensa, que saiba olhar-se com sinceridade a si próprio, ao seu pecado, e que sinta-se pecador, e que se deixe surpreender, assombrar por Deus. A misericórdia existe, mas se tu não a queres receber, se tu não reconheces-te pecador, quer dizer, se não queres receber, se não sentes necessidade, ela não chegará até você. E assim nós chegamos à reflexão sobre o sacramento da reconciliação. Que possamos refletir sobre tudo isso, que possamos caminhar juntos nessa intimidade com os sacramentos. Toda semana nós estaremos lançando um vídeo novo sobre um dos sacramentos. Também vamos deixar disponível um exame de consciência em preparação para a confissão, que vai nos ajudar neste caminho de fé, neste caminho de conversão pessoal. E por aqui nós ficamos. Se esse conteúdo foi importante para você, deixa seu comentário, deixa a sua dúvida e nós estaremos respondendo a cada um deles com muito carinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui você encontra conteúdo de formação toda semana para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Tenha uma abençoada semana na presença do Senhor. Um forte abraço.